Carnal é aquela pessoa que se relaciona com as pessoas à sua volta de maneira equivocada e desequilibrada. Ele diz: o carnal é quem vive em ciúmes e invejas, vive em brigas e contendas, lutas por poder e reconhecimento, vive em fofoca, fala mal dos outros, vive como se o Espírito Santo não tivesse nada a ver com o cotidiano e com as santas rotinas da vida. Por isso, sois carnais, diz ele, e não espirituais. Espiritual é aquele que é cheio do Espírito Santo. Espiritual é aquele que é maduro na fé. Espiritual é aquele que está crescendo na sua relação com Deus, que tem esta intimidade com Deus. É este que é o espiritual. Na semana passada, agora eu volto para Efésios. Dissemos que o desejo de Deus é que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, transbordantes, vivendo em plenitude de vida. Isto é para todos nós. É isto que Jesus chamou de vida abundante. Pedro chamou de gozo completo. E Jesus volta a dizer que é a alegria indizível e cheia de glória. Nós falamos na semana passada que depois que Paulo, no versículo 18 de Efésios 5, fala em encher-se do Espírito Santo, ele coloca alguns elementos constitutivos, alguns elementos inigualáveis, que demonstram que o Espírito Santo está tomando conta da minha vida. E que ele não é algo que está lá no porãozinho, ou lá no sótão, trancafiado no baú, mas que ele faz parte da minha vida. E que a minha fé é a fé de alguém que caminha em maturidade, em equilíbrio, em sanidade, em saúde, no shalom de Deus. Nós falamos de algumas marcas na semana passada. Hoje eu quero falar de mais duas. Falamos de algumas semana passada. Hoje eu quero falar de mais duas. Em primeiro lugar, o texto diz que um marido, ele fala, veja, está falando em Espírito Santo, está falando em maturidade, está falando em saúde espiritual, e bota o marido no meio. Ele diz, ser cheio do Espírito Santo tem a ver com maridos, tem a ver com maridos que amam a sua companheira, a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E ele amou tanto a igreja que ele morreu na cruz pela igreja. E Paulo diz, se alguém é cheio do Espírito Santo, ele deve estar disposto a morrer pela sua esposa. Não morrer fisicamente, isto é relativamente fácil, mas morrer no dia a dia, abrindo mão dos seus direitos, das suas razões, das suas racionalizações, das suas regras, dos seus conceitos e preconceitos, abrindo mão dos seus esquemas, das suas vontades, dos seus desejos. Isto é morrer. Amar a esposa a ponto de morrer por ela. Interessante é que em nenhum lugar dos evangelhos onde se fala da morte de Jesus é dito que Jesus morreu na cruz porque os seres humanos mereciam isto ou foram gratos por isto. Pelo contrário, os evangelhos testificam a obtusidade, a grosseirice que a humanidade manifestou diante da morte de Jesus e que continua manifestando. Jesus foi para o sacrifício apesar da ingratidão, apesar da insensibilidade,
apesar da grosseirice daqueles por quem ele amou. Jesus não fez o que ele fez porque as pessoas eram e são queridas. O amor dele se manifestou e se manifesta por pessoas que nem sempre são queridas, como é o meu caso. Tem maridos que me dizem: se a minha mulher fosse mais querida, eu a amaria. Se ela me amasse, eu a amaria. Se ela fizesse aquele guisadinho que a minha mãe fazia, eu a amaria. Aquela cuca que a mãe fazia, eu a amaria. E começa a botar condições e condições. Se ela fizesse, se ela fosse, condições e mais condições. Jesus não colocou condição nenhuma para amar a igreja. E ele diz, Paulo: amem a mulher como Cristo amou a igreja. Nós amamos o outro pelo que nós somos e não por aquilo que o outro é. Sabia? Biblicamente é assim. Nós amamos porque entendemos a grandiosidade do amor de Deus para conosco. E assim somos constrangidos a amar quem está ao nosso lado. Amamos a mulher da nossa vida porque este é o grande testemunho, o maior, que nós podemos prestar para os nossos filhos e filhas. E Paulo é mais enfático ainda. Ele diz que o marido é chamado a amar a esposa como ele ama a si mesmo, se ele é cheio do Espírito Santo, se ele é alguém maduro na fé. E é aí que entra uma questão complicada: amar como ama a si mesmo. Mas felizmente a psicologia cristã nos últimos decênios tem nos ajudado neste particular. Há maridos que não amam a esposa como deveriam. E eu confesso que em muitos momentos eu sou um deles. Muitos momentos. Em muitos momentos. A Bia sabe. Mas eu sei também que em muitos momentos nós, maridos, temos dificuldade de amar a nossa esposa, porque primariamente nós temos dificuldade em amar a nós mesmos. Nós muitas vezes estamos de briga conosco mesmo. Nós temos dificuldade de nos aceitar. Nós não entendemos os rebuliços da nossa interioridade. Muitas vezes não sabemos o que fazer com os nossos traumas, com as nossas loucuras. E isto não é consciente. O mundo inconsciente está fervilhando lá por dentro. E é uma série de fatores que vão lá para os primeiros anos da nossa infância e que hoje nos impedem de nós nos amarmos. E quem não se ama tem dificuldade de amar a sua esposa, que é a sua própria carne. Gente, o apóstolo Paulo é um pregador que não tem medo de ser repetitivo. Ele não se encabula de dizer uma série de coisas sempre de novo. Ele sabe que as questões básicas precisam ser enfatizadas sempre de novo. E por isso 3 vezes ele diz em amar a esposa como a si mesmo. E eu quero arriscar. Ao meu ver, deveria existir um teste. Não sei quem o iria fazer. Se o governo do município,
município, se o governo do estado, se o governo do país, se o poder executivo, legislativo ou judiciário, não sei quem. Mas deveria existir um teste em que todos os solteiros que querem casar deveriam ser submetidos, para ver se eles se amam. Se eles se amam, veria o certificado apto para pensar em namorar. Se eles não se amam, por esse teste dá para descobrir isso. Proibido casar. Claro que isso é utopia, isso é um desejo meu de guri. Talvez até seja bom